Eu acredito e tenho certeza que você já ouviu falar de alguma história louca de amor. Seja de casais apaixonados que passaram madrugadas viajando só para encontrar a pessoa amada, que ficaram de madrugadas acordados só conversando com a pessoa amada pelo telefone ou por mensagens de texto. Seja enfrentar os pais e dizer sem vergonha: eu amo você, eu amo fulano, eu estou apaixonado. E não somente amor e paixão de casais um pelos outros, mas amor de pai, de mãe, de irmão, pais e mães que enfrentam filas de madrugada em hospital só para ver o filho sendo atendido, pais e mães que choram por seus filhos que talvez tenham alguma deficiência física, precisam de algum benefício, de algum atendimento e vão à luta e vão até o fim por essa causa. Passam noites mal dormidas, enfrentam filas, enfrentam pessoas em situações tão complicadas só para verem a pessoa amada. Bem, enfim, uma coisa em comum de todas essas histórias e paixões, e com certeza você conhece muitas outras de amor, é que todas elas têm algo em comum. Todas as pessoas que fazem loucuras de amor, seja por quem for, fazem porque amam essas pessoas. Fazem porque as pessoas às quais elas amam, elas querem ver bem, elas não conseguem viver sem. Sendo que eu conheço uma história de amor que a pessoa foi até o fim. Na verdade, ela foi até a morte. Enfrentou escárnio, enfrentou acusações, enfrentou medo, abriu mão de coisas realmente valiosas. Abriu mão de títulos, abriu mão de toda a sua glória, abriu mão de um reino, abriu mão de seu poder e de toda a sua majestade. E não foi por pessoas, somente por pessoas que ele amava, pessoas que o amavam. Ele fez tudo isso por pessoas que o rejeitaram, pessoas que o acusaram, essas mesmas pessoas que o fizeram e retribuíram com tanto mal. Sim, ele fez por essas pessoas também. Toda a sua devoção, a sua entrega e a sua vida em tudo que ele fazia, ele fez por amor a todos. Sim, pessoal, eu estou falando dele, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Por ter feito isso, muito além de ter se entregado na cruz, sim, a morte de cruz era uma pior morte que existia, mas ele assumia essa responsabilidade de ir até o fim, sem reclamar, sempre demonstrando perdão e compaixão. Realmente é um amor sobrenatural. É um amor que a humanidade não conhecia, um amor que a humanidade estava distante. O Cordeiro Santo de Deus se entregou para nos dar vida. Aquilo que ele tinha com o Pai, o relacionamento que se perdeu lá atrás com Adão, ele veio restaurar. Comunhão com o Pai, para ele era vida, era tudo. Tanto que era vida, que a gente vê lá no jardim do Getsemane, quando ele passa por aquele momento de angústia, sofrimento e tristeza tão grande, que ele chega a confessar, dizendo que se fosse passado aquele cálice dele, porque o sofrimento e a angústia que ele estava sobre ele, o pecado e a condenação de toda a humanidade estava vindo sobre Jesus. Naquele momento foi tão grave que até suar sangue, sair sangue de seus poros estava saindo. A gente vê que naquele momento ali ele poderia desistir, ele poderia dizer não, mas ele continuou, fez por todos, por pessoas que não mereciam. Pensa na pior pessoa do mundo, pensa na pessoa que te magoou muito, te fez muitos maus, te arrancou bens, que te entristeceu, que te colocou para baixo, uma pessoa ruim. Pensa nessa pessoa. Jesus morreu por ela também. Jesus se entregou por ela. Jesus tomou sobre si a acusação do pecado. A gente vê que a comunhão com o Pai era a coisa mais preciosa que Jesus tinha. Jesus passou muita parte de sua vida aqui na terra diante de Deus. Sozinho, ele ia para os desertos, ele subia os montes para manter comunhão com o Pai. Sempre colocava os seus discípulos e sempre colocava situações que ele enfrentaria diante de Deus. Nem todos esses momentos, exatamente escrito que ele falava diante do Pai, está registrado na Bíblia, mas a gente consegue compreender que ali, diante de Deus, ele buscava força, ele buscava renovo, ele buscava tudo aquilo que ele ia precisar de responder com verdade, responder com autoridade, sem errar, sem cair em tentação, pois a comunhão com o Pai sempre havia. Mesmo ele tendo saído lá do reino dele, lá do trono dele, do céu, ele manteve comunhão com o Pai. Se Jesus, que veio salvar o mundo, teve tempo para orar, quem somos nós para dizer agora não, agora não tenho tempo? Ou pense muito bem antes de dizer isso. Então, eu quero que você entenda e reflita que o maior tesouro que Jesus disponibilizou e trouxe para nós não foi simplesmente uma data comemorativa, não foi simplesmente nós tomarmos ceia na igreja ou congregarmos em uma igreja. Ele mudou a história do mundo
Por que ele dividiu a história do mundo? Porque hoje a gente conta a história a partir dele, antes de Cristo e depois de Cristo. Por que não é antes de Buda, depois de Buda? Por que não é antes de Maria e depois de Maria, mas de Jesus? Porque ao se entregar, ao ir até o fim, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Um nome que tem autoridade e poder para fazer todas as coisas. E ele deseja que nós também, nele, venhamos a compreender essa autoridade. Igreja de Cristo. Tome posse da autoridade que Jesus derramou sobre a sua vida. A comunhão com o Pai é a coisa mais preciosa que a igreja tem. É a arma mais poderosa que a igreja tem. É através da comunhão que Jesus venceu as tentações e as propostas do diabo no deserto. A gente pode perceber que na Bíblia ele foi impelido para ir para o deserto não pelo diabo, mas sim pelo Espírito Santo. E lá ele pôde manifestar tudo aquilo que estava no coração dele. Tem um versículo que também está na Bíblia que diz: a boca ela fala do que está cheio o coração. O coração de Jesus, a vida de Jesus estava cheia da palavra. E ele pôde responder com força e com autoridade diante de Satanás. Sim, aquele que tentou e elevar um trono acima do de Deus. Não permita que o orgulho, a vaidade, tomem o seu coração a ponto de você se tornar insensível, incapaz de se voltar para Deus, assim como Satanás. Ele está condenado. Ele quer levar uma grande parte dos filhos de Deus com ele. A Bíblia diz que muitos serão enganados. Se é tão difícil para nós, que somos conhecedores da verdade, que buscamos entender a Bíblia, quanto mais para o ímpio e o pecador que está no mundo distante de toda essa realidade. Entender que a Páscoa não é simplesmente um feriado para a gente comer chocolate ou comer peixe. É um feriado, um memorial que Deus fez com o povo de Israel, que hoje para nós simboliza a libertação da escravidão do mundo. Mas para eles é mais compreensível e mais fácil de entender. Rapidinho para você entender, o povo de Israel estava cativo no Egito durante 430 anos, se eu não me engano. E lá Deus levanta uma pessoa, Moisés, como libertador. E usa de vários artifícios com as pragas para manifestar a glória e fazer com que todo o Egito e o faraó vejam que Deus é Deus e que não há nenhum outro acima dele. Ele é o Criador de tudo. E a última praga é a morte dos primogênitos. Passaria o anjo da morte e mataria todos os primogênitos, os filhos mais velhos. Sendo que, para que esse anjo não levasse os filhos dos hebreus, Deus ordenou que o cordeiro fosse morto e que os sangues do cordeiro fosse aspergido nas ombreiras das portas. E onde estivesse o sangue do cordeiro, esse anjo não ceifaria as vidas dos filhos mais velhos. Hoje, o sangue do cordeiro, o cordeiro santo, irrepreensível, que não teve culpa de nada, é o de Jesus. Através dele e da confiança e devoção nele, temos vida. Vida por completo, vida de verdade. Não simplesmente uma existência, mas uma vida. Então, para a Páscoa, eu peço que você se atente não à cruz somente. A cruz sempre foi realmente a demonstração do amor ágape, do amor divino de Deus por nós. Porque Jesus ele não simplesmente passou por acusações, por chibatas e tapa na cara, soco. Não foi simplesmente isso. Ele foi até a cruz, até a morte de cruz. Que era a pior morte de todas. Era a pessoa mais cruel daquela época que morria dessa forma. Jesus era santo, inocente de tudo. Ele não era pecador, nem culpado de nada. E ele tomou e decidiu ter uma morte dessas para provar o seu amor e nos mostrar onde deveríamos estar. Era você, eu que deveríamos estar na cruz, mas ele foi por nós na cruz. Mas que você não venha se atentar somente à cruz, aquele Jesus na cruz, mas ao sofrimento dele, à aflição dele no Getsemane, quando ele estava ali, recebendo o pecado da humanidade e vendo que Deus se afastara dele. Deus estava distante dele. Será que quando você peca, será que quando você erra, será que quando você insiste no seu erro, na sua iniquidade, você se sente assim, angustiado e triste? Não vê mais razão para existir? Você se sente desolado e angustiado por pecar? Você sente que o pecado realmente desagrada e ofende a Deus? Que Deus é totalmente contra ao pecado? Encare o pecado como pecado. Esse é o meu convite para você nessa Páscoa. E aprenda com Jesus que comunhão com Deus é vida. Tchau, pessoal. Mas é isso aí que eu quero desejar para vocês nessa Páscoa. Uma dica de ouro. Se eu fosse você, se agarrava a isso com muita força. Muito desejo de poder aprender mais de Jesus, o mestre e o rei. Que na última ceia fez o papel de escravo, de servo ali, lavando os pés daqueles que não queriam ceder ao papel de servo, não queriam lavar os pés uns dos outros, não queriam fazer o papel de um servo,
mas o mestre fez o papel de servo, mostrando como deveríamos agir. Jesus é exemplo em tudo. Um grande abraço para você, uma ótima Páscoa para você. Se inscreva nesse canal, muito obrigado pelos inscritos novos, obrigado por você me acompanhar. Busque ao Senhor, se apegue a Jesus. Ele é o único caminho que leva a Deus. Ele é a única verdade que esclarece a sua vida de quem é Deus. E Ele é a única vida, razão que podemos ter nessa limitada existência aqui no mundo. Ele é a vida. O resto é só existir. Tchau, tchau. Fui.